Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, que diz assim: E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servo pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, queríamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas. Portanto, nós éramos muito queridos, porque bem vos lembrai-vos, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não ser pesado a nenhum de vós. Vós pregamos e vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos havemos para convosco, os que credes, assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que conduzeis dignamente para com Deus, que vos chameis para o reino da glória. Amém. Esta passagem é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso em Corinto. Ele está preso. E ele envia esta carta aos Tessalonicenses, aos irmãos tessalônicos, trazendo ânimo e desde já abaixando o ânimo de alguns. Por quê? Porque já naquela época já existia homens que faziam por interesse a obra de Deus. Já existia. Já existia pessoas que procuravam se vangloriar. E Paulo aqui traz esta carta dizendo: procure de mim se eu sou confirmado por Deus para fazer esta obra ou não. Se eu sou aprovado por Deus, abra as portas para que a minha carta, os meus obreiros, continue levando a palavra do Evangelho. Se eu sou um charlatão, feche as portas. Mas se eu sou confirmado por Deus, que vocês também sigam o Evangelho de Cristo através de mim. Ele dá este suporte, dá esta responsabilidade tão grande, colocando a mão e o rosto para bater. Não é qualquer um que faz isso, que dá testemunho de Cristo através de si mesmo. Se eu sou de Cristo, se Cristo confirmou em mim o Evangelho que hoje eu prego, faça a prova. Porque já existiam homens que faziam o Evangelho e pregavam o Evangelho fraudulento, por interesse. E quando ele leva esta carta enviada de Corinto para os Tessalônicos, ele traz aqui esta reflexão.
porque o evangelho também naquela época estava crescendo. Irmãos e irmãos falavam de Jesus, mas muitos que estavam chegando agora, iniciando agora, viam um revolucionário também no evangelho. E ele disse: a palavra de Deus é a verdade. E aquele que fala não fraudulosamente, não enganosamente, este é confirmado por Deus. Se eu estou dando testemunho, é porque Deus, Cristo Jesus, tem confirmado a minha vida diante de vós. E hoje, no tempo, nos anos que estamos vivendo, não é diferente. Quantas pessoas que são guiadas por Deus e falam a verdade através do Evangelho, travam uma batalha tremenda, ferrenha, simplesmente só para falar do Evangelho. E muitos são barrados, outros são mortos, outros são calados, outros são levados para outro lugar para ser fechado a sua boca. Mas aquele que é confirmado por Deus é Deus que dá o livramento e é Deus que guia. Se nós observarmos, mesmo Paulo, dentro de prisão, a palavra do Senhor continua indo, saindo, alcançando vidas, igrejas, ministérios. Porque quem confirma é Deus, quem realiza é Deus, e ninguém segura o poder da palavra de Deus. Mas muitos querem se vangloriar, pegar para si estandarte, holoforte, prêmios, dinheiro, através da palavra. E ele traz aqui como testemunha de Cristo. Ele diz assim: vê em mim se eu sou testemunha de Cristo. Ele não pedia nada. Ele só pedia que os irmãos abrissem as portas para ouvir as palavras de Cristo e as cartas serem lidas para que viessem trazer ânimo, força, vigor, entendimento. E aqui nos Tessalonicenses, ele está dizendo para que não houvesse engano entre eles. E para que eles também não deixassem ninguém se levantar através do engano. Aqui a palavra é limpa, pura, simples. E quem dá o estímulo, a cura, o levantamento é o Espírito Santo. Quem limpa, quem faz e quem dá o crescimento e traz a vida é o Espírito Santo. Mas alguém precisa falar. Porém, este alguém que está falando não pode falar por interesse próprio. Barganhar, pedir algo em troca. Se você me der, eu falo. Se você não me der, eu não falo. Se você me pagar, eu vou. Se você não me pagar, eu não vou. E o evangelho está sendo barrado muitas das vezes por causa disso. Pessoas que estão se vitimizando, se fechando por não falar. E aqueles que têm a palavra, o entendimento, estão pedindo para falar, cobrando para falar. Deus trará justiça a cada um. Deus deu entendimento, a sabedoria, que assim seja. E muitos estão fazendo da palavra de Deus o seu próprio negócio, o seu próprio trabalho. É claro que o trabalhador é digno do seu salário,
Mas tem muitos lugares que ninguém tem condições financeiras de ouvir a palavra. E ele não vai por causa do dinheiro que ninguém pode só dar. É claro que Deus levará, capacitará a cada um que queira ouvir, mas a cada um que queira aprender. E Paulo está dizendo: quem confirma a palavra é Deus, quem dá o direcionamento é Deus. Que nós possamos então ser imitadores de Cristo. E Paulo está dizendo: seja meus imitadores. Se Deus que confirmou a minha vida diante dele e da sua palavra, seja meus imitadores. Se está tão difícil ser imitador de Cristo, sejam os meus imitadores. Porque eu aqui mesmo em prisões, que estou aqui em Corinto, escrevo esta carta aos Tessalonicenses dizendo: fique firme, pregue o Evangelho, aprenda, busque como a prata, como o ouro, como o diamante escondido a palavra do Senhor, para que você se salve e salve aqueles que te ouvem. E a sua vida venha dar testemunho de vida e vitória para aqueles que te assistem. Foi esse testemunho que Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses. E muito está sendo cobrado. E muitos estão cobrando para falar. Mas Deus trará a justiça e o juízo a cada um segundo a sua vontade e misericórdia. Que a gente e nós venha fazer a nossa parte. Porque nós temos capacitação, força, limite para aprender, para proclamar o Evangelho, para dizer, para dar testemunho, para fazer uma partícula daquilo que o Senhor quer, daquilo que Ele quer muitas das vezes falar com nós mesmos, que nós possamos nos alimentar e alimentar aquele que precisa através da palavra do Senhor. É esta palavra que Paulo está dizendo em Tessalonicenses. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fez e está fazendo até nos dias de hoje para que Teu Evangelho cresça. Continua, Senhor, guardando o Teu povo, o Teu rebanho, o Teu Evangelho. O Senhor é o que fortifica e confirma a cada um segundo as Tuas obras. Fica conosco a cada dia. Fica conosco mais um dia. Nos dá vitória, nos dá o livramento. Sê com a nossa família, os nossos familiares. Nos capacita, nos dirige, nos direciona e nos guarda para que o Teu nome venha a ser glorificado. Continua, Senhor, sendo o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso pastor, o nosso libertador. Direciona, Senhor, os ministérios, os pastores. Continua trazendo sabedoria, vitória, entendimento para o crescimento firme e eficaz do céu, confirmado por Deus, porque em Ti precisamos ser confirmados pelo Senhor do que pelos homens. Aquele que é confirmado pelo Senhor não passa vergonha, não é limitado e não tem fronteiras que fechem, porque o Senhor, que é dono de tudo e de todas as coisas. Desde já eu te agradeço, para que o Teu nome venha a ser glorificado e venha romper as fronteiras, seja no Brasil e no mundo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.